Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria, antes de dar início à sessão clínica, fazer alguns pequenos informes. O primeiro deles é em relação à comunicação das sessões. Houve uma passagem da lista de e-mails do corporativo para que eles fizessem a distribuição, e a gente teve nesses últimos 15 dias aí um gap de liberação de e-mails. Então eu queria pedir desculpa a algumas pessoas que já me sinalizaram que não estão recebendo e-mail, e outras provavelmente também. A gente já vai tentar regularizar isso essa semana, com o cruzamento dessas listas, para que a gente possa, então, melhorar essa divulgação. Queria ainda dar um outro informe, que nessa sexta-feira a gente vai estar tendo o Congresso Fluminense de Cardiologia, Sul Fluminense de Cardiologia, e, em face disso, a gente não terá a sessão da Sexta Consciência, porque vários de nós estarão em Búzios por conta desse congresso. Então, essa próxima sexta-feira não haverá a sessão de Sexta Consciência por conta desse congresso Sul Fluminense da Socerge, e que muitos de nós estaremos lá. Nessa terça-feira que passou, a gente teve mais uma sessão de ortopedia, que essa, infelizmente, não pôde estar presente, mas as opiniões foram todas, sim, bastante positivas. Essa sessão tem ganho um corpo muito grande dentro da instituição. Lembrar que não é uma sessão somente de traumatortopedia, tem uma pegada clínica a sessão, então eu acho que é muito interessante. Tem vários clínicos do hospital participando, então eu acho que é um outro evento também que a gente entende como sendo bastante importante para a grade acadêmica do hospital. Eu acho que, do ponto de vista de informes, era o que a gente tinha para dar. Quer dizer, eu vou, na próxima quarta-feira, atualizar a respeito das aprovações do Congresso Brasileiro de Cardiologia, mas até o momento a gente já tinha 17 trabalhos aprovados para o Congresso da Sociedade Brasileira, que vai ser em São Paulo de 3 a 5 de novembro. Posteriormente, a gente está atualizando essas informações até para poder parabenizar aqueles que tiveram seus trabalhos aprovados. Bom, a sessão de hoje é uma sessão que a gente está tendo a participação do grupo da Comissão de Infecção Hospitalar, junto com o grupo da Unidade de Pós-Operatório, a quem eu queria agradecer muito. Dominique deu aí nó em pingo de éter para poder estar aqui hoje, e eu sei assim, o quanto é difícil para a agenda dela, essas quartas-feiras, ela poder estar aqui, então eu queria particularmente te agradecer aí todo o esforço que você fez para poder estar aqui hoje. E eu vou dar início, então, chamando já a Dominique como moderadora, para que ela possa apresentar os demais participantes da sessão. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer ao doutor André o convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Vou convidar a residente Natália Monerá, R2 da Cardiologia. O nosso assunto de hoje vai ser manifestação neurológica da endocardite infecciosa. Boa tarde a todos. Nosso tema de hoje é manifestação neurológica da endocardite infecciosa. Nosso paciente tem 61 anos, sexo masculino, casado, pardo, proveniente e residente do Rio de Janeiro. A queixa principal na admissão era dor de cabeça. O paciente referiu uma cefaleia de forte intensidade, 10 cruzes em 10, holocraniana, constante, que teve início há 2 horas, sem melhora com dipirona via oral. Negava episódios semelhantes prévios e qualquer quadro viral recente também associado. A acompanhante, esposa desse paciente, referia agitação psicomotora de início a 1 hora. Negava febre ou outro sintoma, e como história patológica pregressa, ele era hipertenso e diabético, sendo que usava de medicação enalapril 10 mg 2 vezes, metformina 850 2 vezes, mas de forma irregular. Negava alergias. Foi solicitada, então, a avaliação da neurologista. Enquanto foi chamada a neurologista nesse momento, que estava num protocolo de AVC, o paciente pediu para ir ao banheiro, ele estava muito agitado, com muita cefaleia,
E durante o trajeto até o banheiro, o técnico de enfermagem da emergência percebeu que o paciente estava com alguma alteração neurológica importante. E avisou, inclusive, ao médico, o clínico da emergência que havia atendido o paciente. No momento em que a neurologista ainda vinha, o paciente foi tendo início o exame físico do paciente, que foi relatado como acordado, agitado, desorientado no tempo e no espaço, sem esforço respiratório. Tinha uma pressão de 140 por 100, uma frequência cardíaca de 95, respiratória de 20, saturando a 98% em ar ambiente, um HGT de 115, uma temperatura admissional de 37 graus e um IMC de 38. Já com a presença da neurologista, foi observado que o paciente estava realmente desorientado no tempo e no espaço, com uma hemianopsia temporal e heminegligência sensitiva e espacial esquerdas, força preservada em membro inferior direito e também nos membros superiores. Hemianopsia é déficit de campo visual, né? O paciente tem dificuldade para identificar informações visuais no campo visual direito. Não é um problema no olho direito, é um problema no lóbulo occipital ou nas vias ópticas, né, centrais, à esquerda. Então, tudo que está na metade do campo visual direita, ou seja, metade visual direita do campo direito, esquerda, né, hemianopsia esquerda, metade visual esquerda do olho esquerdo, metade visual esquerda do olho direito, ele vai ter dificuldade para enxergar, entendeu? Ele não enxerga nada que se apresente a ele pelo lado esquerdo. É um problema nas vias de transmissão da informação visual posteriores à retina, né? E heminegligência é uma síndrome que se caracteriza basicamente pela inatenção com o espaço do lado esquerdo. Isso se deve que, para a atenção, né, o hemisfério dominante é o lado direito. Então, quando tem uma lesão do lado direito, o paciente não presta atenção, muitas vezes no próprio corpo e também no meio ambiente do lado esquerdo. Então, é uma síndrome que tem, né, um espectro muito amplo, pode chegar só a escolher, né, um estímulo que é apresentado para ele à direita. Se você simultaneamente apresentar o mesmo estímulo, lado direito e lado esquerdo, ele só vai sentir a direita, que ele prefere aquele lado. Em caso mais grave, pode chegar ao ponto dele negligenciar o próprio corpo, achar que o braço esquerdo não é dele, que a perna esquerda não é dele. São os quadros mais graves, né? Quem percebeu isso foi o técnico, né, da emergência. Isso é muito bacana aqui no hospital, esse treinamento que as pessoas recebem para poder até alertar o restante da equipe em relação a uma alteração neurológica do paciente. Foi feita uma analgesia venosa com dipirona e cetoprofeno e foi acionada a linha expressa, o protocolo de AVC do hospital, solicitando uma TC de crânio. Então, resumindo, é um paciente masculino, 61 anos, com uma cefaleia de início agudo, com hemianopsia e heminegligência em mídio esquerdo, e a principal hipótese diagnóstica nesse momento seria uma síndrome neurológica aguda. Como já tinha visto essa alteração neurológica, a prioridade foi colocar primeiro esse paciente na tomografia. Foi feito um exame físico muito rápido e que foi descrito como normal, mas no segundo momento, após a TC, esse paciente foi examinado. A pressão eu já tinha colocado, 140 por 100, frequência de 95, saturando 98 em ar ambiente, e um HGT normal, 115, né? Foi feita, então, a tomografia de crânio. Quer comentar, Valério? Então, eu só acho que a janela aqui está para osso, pelo jeito. Acho que a janela não está para cérebro. Mas dá para perceber que tem uma hiperdensidade espontânea, né, aqui na fissura silviana, né, preenchendo aqui os sulcos da fissura silviana, que eram para estar hipodensos, né, como estão os ventrículos, era para estar preenchido só por líquor. E aqui talvez seja um pouco mais evidente, né? Isso é sangue. Além disso, se a gente comparar os sulcos corticais aqui do lado esquerdo, do hemisfério cerebral esquerdo, estão mais evidentes. Do hemisfério cerebral direito, estão bem menos evidentes também, principalmente aqui atrás. Eu não consigo individualizar sulco nenhum, né? Aparentemente não tem uma hipodensidade muito clara. Eu acredito que isso seja por conta só da janela, que, se eu não me engano, essa janela está para osso.
Mas isso pode ser um sinal precoce, por exemplo, de um evento isquêmico, né? Além disso, um sangramento aqui que, para mim, está fora do parênquima. Seria uma hemorragia subaracnoideia. Como laudo, lesão em podência temporal posterior direita com sinais de hemorragia subaracnoide. E aí, oficialmente, esse paciente foi feito um exame físico cardiológico e respiratório. Ele tinha um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com um sopro diastólico de 4 cruzes em 6 no foco aórtico, de caráter aspirativo, com uma B1 normofonética e uma B2 hipofonética. A ausculta respiratória era normal, o abdômen e os membros inferiores sem alterações. Não houve melhora importante da dor apresentada pelo paciente. Foi repetida a analgesia com dipirona e tramadol. E aí sim solicitados exames laboratoriais. Uma hemoglobina de 11, hematócrito de 34, leuco de 14.000 com 9 bastões, plaqueta normal, PCR de 4,48, INR e os eletrólitos normais, função renal, ureia de 25, creatina de 0,9, o hepatograma normal, proteína total de 7,9, albumina de 3,6. Raio-x de tórax e eletro no primeiro momento sem alterações. E aí foi solicitada uma ressonância de crânio. Essas duas sequências aqui têm objetivos diferentes, né? Esse aqui é uma sequência de difusão, onde você procura ver isquemias agudas, né? A gente chama de difusão restrita quando tem esse hipersinal, né? Uma aparência mais clara, mais brilhante, né, no parênquima, significando que teve um evento isquêmico pelo menos nos últimos 10 dias, 15 dias. Né? Essa outra imagem é uma sequência diferente, acho que não tem ninguém da radiologia, né, mas um T2 estrela, a função dessa daqui é para ver sangue, e diferente da difusão, onde a isquemia brilha mais, o sangue no T2 estrela fica preto, fica um hipossinal. Então, confirmando que ele teve mesmo um AVC isquêmico, temporal, pegou parte da ínsula, principalmente o lobo temporal, do lado direito, e um sangramento associado aqui bem na fissura. Né? Com relação ao sangramento, não dá para ter o tempo exato dele aqui pelo exame, mas juntando com a tomografia dá para dizer que é um sangramento agudo. Então, como laudo da ressonância, uma lesão isquêmica temporal direita com sinal de transformação hemorrágica e ainda pequenos focos isquêmicos em cerebelo. Durante o exame, esse exame foi feito com a presença do anestesista, porque o paciente realmente ainda estava muito agitado, desorientado, e o anestesista percebeu que o paciente estava febril. Foi ferida a temperatura durante a ressonância 38,8. E aí, por questão logística, esse paciente foi para a ressonância e da ressonância já subiu para o pós-operatório. No pós-operatório, foi aberto o protocolo de sepse, foram colhidas 3 sets de hemocultura e iniciado vancomicina e gentamicina. E lá, com a presença ainda da esposa, foi feita uma nova anamnese. A esposa do paciente contou para a gente que o paciente tinha uma história de uma lombalgia de início há 4 meses e realizou um procedimento em outro hospital. Ele fez uma biópsia da coluna lombar há 15 dias da admissão aqui no procardíaco, para investigação de uma discite. E aí nós temos como hipóteses diagnósticas para esse caso, que eu gostaria que vocês discutissem. Só para passar para vocês, o esquema antibiótico, vanco e genta, foi iniciado já pensando numa endocardite infecciosa e o paciente com uma história de internação recente, há 15 dias, tá, com um procedimento invasivo. Então, foi começado um esquema pensando numa possível relação dessa internação com o quadro infeccioso atual do paciente. De hipótese diagnóstica em relação a essa investigação que ele fez, pensando em discite, a gente pensou em endocardite, que estivesse gerando embolização, né, cursando com uma discite, ou que ele tivesse uma discite por outra causa e uma endocardite associada à internação recente. Alguém quer comentar?
Não, digo que o raciocínio foi baseado, na verdade, pela ausculta da lesão valvar, mais a possibilidade do evento embólico e a história associada da intervenção prévia. E aí, sim, na madrugada, nesse caso já foi mais à noite, na madrugada foi feito um eco transtorácico. Então, aqui a gente consegue ver que tem uma imagem sugestiva de uma vegetação de 2,2 centímetros na válvula aórtica. O paciente ainda agitado, com uma janela um pouco ruim, não foram conseguidas muitas imagens, mas foi suficiente para a gente corroborar a hipótese diagnóstica inicial, que seria de uma endocardite, no caso de válvula aórtica. Como laudo, uma HVE concêntrica, dilatação do ventrículo esquerdo, uma cava aumentada, uma função preservada, uma disfunção diastólica grau 1, uma aorta de 3,4, uma insuficiência aórtica grave, com PHT de 151, IMT leves, e uma imagem móvel de 2,2 centímetros em face ventricular da válvula aórtica, compatível com vegetação. Além disso, um fechamento precoce da válvula mitral, que é compatível com insuficiência aórtica aguda grave. E aí, depois desse eco, foi associado oxacilina ao esquema antibiótico, que ficou como vanco, genta e oxa nesse primeiro momento. Foi solicitado ainda todo o rastreio tomográfico, com TC de tórax, abdômen, pelve e coluna por essa história dessa punção, dessa possível discite. E ambos os exames foram sem alterações. Vou só comentar ali, nesse momento, a gente da CCH, nós fomos envolvidos no caso do paciente e nós optamos por associar a oxacilina para uma cobertura de Staphylo aureus sensível à oxacilina, porque a mortalidade, quando a gente fala de Staphylo aureus sensível, ela é inferior quando você compara o tratamento com oxocefazolina comparado à vancomicina. Então, como era um paciente com uma endocardite com quadro grave e embolização do sistema nervoso central, que a gente sabe que também a penetração da oxa é superior à da vanco, a gente optou por associar oxa ao esquema. A insuficiência aórtica aguda, com fechamento precoce mitral, como você bem falou, é um sinal de gravidade hemodinâmica, né, da lesão valvar aguda principalmente a insuficiência aórtica, né? Esse paciente tinha sinais clínicos já de insuficiência cardíaca, que essa é uma preocupação, porque a endocardite aguda aórtica pode se transformar rapidamente com insuficiência cardíaca e de evolução progressiva, né? Ele estava hipercinético, mas hemodinamicamente estável, não tinha nenhuma intercorrência, congestão pulmonar importante, baixo débito, clinicamente, tanto que não foi nem que chamou atenção na própria admissão dele, né? Então, achado clínico da ajuda cardiovascular. E ele já tinha algum grau de dilatação do ventrículo esquerdo, de hipertrofia, tinha alguns remodelamentos já desse ventrículo, né? Ela tinha doença prévia cardíaca? E a gente não sabe. É um paciente que... Pode falar. Não. Ele tinha um relato de ter doença prévia, então, até um sopro, né? Ao longo da internação, a gente procurou no TASI os exames prévios. Ele tinha um eco daqui, sim, antigo, de 2012, se eu não me engano, que já tinha uma insuficiência aórtica. Já tinha uma insuficiência aórtica em 2012, que ele mesmo nem lembrava. A gente que procurando uma razão para endocardite e tal, a gente achou no TASI um laudo de um eco feito aqui com insuficiência aórtica já. Ele já tinha algum grau de dilatação do VE, hipertrofia, já esse ventrículo remodelado chama a atenção de ele ter alguma doença cardíaca, talvez uma insuficiência aórtica já, uma fase já crônica que agudizou com a endocardite. O que a gente tinha visto depois é que era leve, né? Era um paciente hipertenso que tinha uma HVE concêntrica, né? Assim, não sei se na verdade ele era um paciente de uso irregular dos medicamentos, hipertenso, não sei qual hipertenso, a princípio uma concêntrica, não sei até que ponto realmente parece mais um evento agudo mesmo da CO. Então, às vezes, aquilo remodela também com hipertrofia, na dilatação e hipertrofia. Então, eu diria que sugere-se um quadro crônico agudizado, claramente. O raciocínio clínico do Fernando é exatamente o que eu iria sugerir. No início da apresentação do caso, a Natália chamou atenção para um aspecto extremamente relevante. O paciente portador praticamente de uma obesidade mórbida, com IMC de 38, se eu não me engano, um paciente diabético, um paciente metabólico, e que efetivamente o comportamento clínico desse paciente, ainda mais quando a gente não somente suspeita, mas se documenta uma grande vegetação em nível de plano valvar aórtico, é que estejamos tratando uma doença aguda,
provavelmente uma endocardite infecciosa correlacionada ao procedimento, ou seja, por via de inoculação percutânea, a partir da via cutânea, enfim, um procedimento invasivo. A gente não sabe exatamente em que condições ele realizou esse procedimento em nível de asepsia e antissepsia. Enfim, eu acho que isso está tudo muito bem delineado. Mas eu chamaria atenção exatamente sobre esse aspecto. Primeiro, que esse paciente se apresenta já com um hematócrito de 33, a PCR-T não é tão explosiva, muito pelo contrário, 4,34 de PCR-T. O professor Kovac chamou a atenção de inversão albumina-globulina, e eu iria até um pouco mais além, apenas 9 bastões, com uma leucometria não tão expressiva. Então, me parece que, apesar de todo o contexto clínico sugerir uma endocardite aguda de válvula aórtica, com grande vegetação e o componente emboligênico pela doença aguda, que esse paciente possa ter uma endocardite subaguda e que essa eventual discite a nível, se não me engano, de coluna lombar, já pudesse ser uma complicação da sua endocardite infecciosa. Observe que se chama atenção, ele não realizou ainda o eco transesofágico, enfim, imagino que vá realizar, enfim, isso não é absolutamente mandatório, mas o aparelho, a estrutura valvar aórtica, não se chamou atenção para o comprometimento, e sim por uma grande vegetação. Com embolização ao sistema nervoso central, tudo leva a crer que sim, mas eventualmente também na periferia. E essa discite pode ser a consequência do problema e não especificamente a causa original. É o meu raciocínio, pelo menos até o momento. A nossa visão também era essa, até porque o tempo de internação dele foi muito curto, foi de 24 horas e um procedimento só de biópsia, ele não ficou com acesso profundo nem maiores invasões. E assim, ele relatava que já tinha sopro ao examiná-lo, então assim, ele já tinha realmente compatível com esse eco que a gente achou prévio. O próprio paciente falava, não, esse sopro aqui eu já tinha, então, e ele não tinha outros sinais de embolização periférica ao exame físico. No terceiro dia de internação, esse paciente fez uma crise convulsiva parcial, primeiramente tratada com fenitoína. Foi repetida a tomografia de crânio, que não teve nenhuma alteração evolutiva. Houve uma melhora inflamatória, um leuco que era 14.000 foi para 6.200, uma PCR que era 4,48 foi para 1. Foi realizada também uma arteriografia cerebral que não evidenciou aneurisma micótico. No dia seguinte a essa crise convulsiva, houve um novo episódio e foi escolhido o Keppra como anticonvulsivante para esse paciente nesse momento. Lembrando que o paciente foi admitido no dia 4/7, no dia 7 ainda as culturas estavam negativas. Bom, inicialmente foi dado fenitoína, que é uma droga barata, de fácil acesso, todo mundo sabe manejar, né? Enfim, então... Posteriormente, esse paciente evoluiu com uma disfunção renal, se eu não me engano, e ficou mais sonolento e tem dor bradicardia, que pode ser uma complicação do dental, principalmente venoso, e na dose de ataque, com doses maiores, né? Além disso, né, ele já estava em uso de dental quando teve uma nova crise. Então, a gente optou por associar levetiracetam, que, na verdade, não é uma droga muito nova, mas é mais recente no nosso mercado brasileiro e que tem uma série de vantagens, que principalmente a falta de interação com outras medicações, coisa que o idantal dá muito, tendendo a diminuir o nível sérico de várias outras medicações, inclusive antibióticos. Então a gente acabou escolhendo o levetiracetam pelo perfil de efeitos colaterais e de interação com outras drogas, e a gente considerar que já não valia a pena aumentar a dose do idantal, enfim. Eu só ia comentar que era o 4º dia de internação e as culturas estavam negativas, né? Nesse momento, a gente já havia pouca confiança de que seria uma endocardite estafilocócica, porque as hemoculturas para estafilose costumam positivar nas primeiras 18 horas de incubação. Então, a gente já estava esperando que viesse algum patógeno pouco frequente ou que as hemoculturas fossem fechar negativas, que eventualmente o paciente tivesse feito uso de antibiótico ou algum outro fator que contribuísse para isso. E aí nós colocamos para vocês algumas questões. Quando iniciar a profilaxia antitrombótica para esse paciente,
que tem uma HSA, a gente deve manter o esquema antibiótico? E quando intervir cirurgicamente nessa válvula aórtica? No dia 10, lembrando que ele internou no dia 4, houve o crescimento de um bacilo gram-negativo. E aí foi trocado o esquema antibiótico para ceftriaxona e gentamicina. Nesse dia foi um dia muito feliz, era um final de semana, e a microbiologia me ligou para informar que as hemoculturas estavam positivas, e isso para a gente é um alívio quando a gente trata a endocardite infecciosa. Só que era um bacilo gram-negativo, que não é um patógeno esperado, e como levou 6 dias para crescer, a gente optou por cobrir grupo RASEC, né, e manter a gentamicina, pensando que o antibiótico que estava tratando o paciente até aquele momento e ele vinha com melhora inflamatória era a gentamicina. Como ele tinha uma internação recente, poderia ser uma pseudomonas, um acinetobacter ou outra enterobactéria, então a gente preferiu manter uma associação de ceftriaxona com gentamicina até ter a identificação do micro-organismo. Então, já na semi-intensiva, no dia 12, foi identificado um Cardiobacterium hominis na hemocultura, que faz parte do grupo RASEC. Foi iniciada enoxaparina profilática na dose de 40 mg, monoterapia com ceftriaxona, e não foi realizado o TSA por inviabilidade técnica. Natália, até a enoxaparina foi feito o dispositivo de compressão intermitente para esse paciente? Sim. Em relação a essa abordagem de paciente neurológico agudo, até o Valério pode corroborar, tem o Trial CLOT 1, 2 e 3, que na verdade avaliou essa profilaxia com compressão intermitente e meia de alta compressão, e mostrou que meia de compressão não tem impacto nenhum nessa prevenção e que é mandatório o início imediato com compressão intermitente. Era um grupo de mais de 3.000 pacientes, onde em torno de 400 no paciente com AVE hemorrágico, e está indicado você iniciar a heparina de baixo peso ou não fracionada a 2 vezes, de 1 a 4 dias após, principalmente 4 dias após o evento, desde que tenha uma imagem de controle que não tenha aumento de sangramento. E aí foi optado por isso. Nós vamos fazer uma revisão do tema, que é o verdadeiro interessante. É muito difícil a gente isolar micro-organismo do grupo RASEC, e esse caso é um exemplo. E em relação à inviabilidade técnica do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, é porque esse micro-organismo simplesmente não crescia em placa. Então, a identificação dele saiu por espectrometria de massa, e a gente não tinha carga bacteriana suficiente para fazer o teste de sensibilidade. Então, a gente optou por fazer um ceftriaxona, que é um antibiótico seguro, mesmo quando o grupo RASEC é produtor de beta-lactamase. Por isso que a gente não fez ampicilina com sulbactam ou clavulanato. Só em termos didáticos, que até esse momento da hemocultura a gente tinha um diagnóstico provável de endocardite pela vegetação e o evento embólico, e nesse momento a gente fecha como um diagnóstico, enfim, definitivo. Né? Nós vamos aprender muito com o que vocês vão apresentar, mas isso efetivamente corrobora o contexto clínico do paciente. Embora a impressão inicial que pudesse tratar de uma endocardite infecciosa aguda pelo comportamento, a insuficiência aórtica prévia, a inexistência de um processo degenerativo a nível do plano valvar, não havia instabilidade hemodinâmica, a hipertrofia ventricular esquerda era concêntrica, a dilatação não impunha ao paciente nenhuma alteração significativa de contratilidade, ou seja, a periferia do paciente não era compatível com insuficiência aórtica aguda, e muito menos o diagnóstico de uma sepse grave também não se impunha, e a determinação desse patógeno insidioso, de crescimento lento, enfim, pode sugerir efetivamente um processo subagudo da endocardite, mas uma grande vegetação. Uma das perguntas que vocês fizeram é quando intervir cirurgicamente. A equipe cirúrgica do hospital está representada aqui na sua quase titularidade, e efetivamente eles vão acrescentar muito a essa discussão. Mas eu chamaria a atenção que os aspectos relacionados a exclusivamente o tamanho da vegetação e exclusivamente aos fenômenos embólicos ao sistema nervoso central ou periférico, eu insisto que aquela discite lombar pudesse também ser um dos fatores decorrentes da endocardite, não o fator indutor da endocardite, que efetivamente essa intervenção do plano valvar do ponto de vista cirúrgico, é estratégica neste caso, e ela tem que ser muito bem delineada.
Primeiro, para que ela não seja feita de uma maneira fútil ou desnecessária, e nem que seja feito no momento em que a perspectiva do efetivo tratamento do paciente comece a fugir pelas mãos. Então, eu diria que são os dois aspectos mais importantes desse caso. Primeiro, o dado microbiológico. E segundo, a expectativa, o stand-by cirúrgico, para que a intervenção seja agregadora de valor, né? Eu só queria comentar uma coisa. Foi um paciente que se apresentou com um AVC agudo e febre. Então, obrigatoriamente, uma das coisas que tem que pensar é endocardite. Aí, perguntando mais objetivamente, falaram da intervenção na coluna. Poxa, eles falaram que era uma biópsia na coluna. Uma biópsia na coluna, um paciente com endocardite, com febre, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo era estáfilo. Mas, poucos dias depois da internação, né, chegou o diagnóstico da biópsia, que foi completamente normal. Assim como a TC daqui, que foi feita e não foi vista lesão nenhuma compatível com o DICIT. Dessa forma, a gente interpretou, né, como o paciente tendo aí essa evolução arrastada de 3, 4 meses de uma síndrome inflamatória, já sendo essa endocardite subaguda. Foi essa a nossa interpretação. Luiz, respondendo à sua colocação, assim, a gente vê, então, ter um diagnóstico de endocardite infecciosa. A ideia da intervenção cirúrgica é para amenizar a complicação cardíaca e embólica. Embólica já tinha bem documentado, e cardíaca tinha uma lesão regurgitante grave, com uma vegetação que não era pequena, né? Se não me engano, tinham 10 milímetros, pelo menos, de vegetação. Com um histórico já de embolização ventroembólico prévio, a gente começou antibiótico, não tinha nenhum marcado durante a internação, apesar de a gente sabe que os eventos silenciosos são bastante prevalentes. Os trabalhos mostram, assim, uma vez a indicação cirúrgica já determinada, a gente não tem benefício em postergar essa intervenção. A questão que foi, o que colocado em discussão aqui foi a tomografia neurológico agudo dele hemorrágico, né? Então, é esse ponto que a gente vai entrar em discussão mais à frente, que foi o motivo que, na verdade, optou por manter o paciente sob assistência clínica. Na semi-intensiva cirúrgica, no dia 17, um paciente obeso, com muita dificuldade ventilatória, até pelo volume abdominal, evoluiu com edema agudo, que foi refratário às primeiras medidas de tratamento, necessitou de intubação, foi sedado com propofol e fentanil, chegou a usar noradrenalina numa dose de 0,200 micrograma quilo minuto, mas tinha uma relação PF boa e um lactato de 1 nesse momento. E aí esse paciente foi operado no dia 18. Bem cedinho, na madrugada, assim, do dia 17 para o dia 18, foi realizada essa intervenção. Foi feita uma troca valvar aórtica biológica, número 25, está errado aqui no slide, e uma plastia mitral, com um tempo de SEC de 85 e um clamp de 75. E foi estubado no dia 19. Quantos dias depois? 14. Foram 14 dias. Bom, comentando um pouco, só falar aqui, comentar da cirurgia, depois a gente abre aqui. Esse doente, a gente já, logo que ele chegou e foi diagnosticado a endocardite, a gente já foi acionado e ficamos em avaliação desse doente. Ele não estava tão compensado assim quanto acho que está aparecendo no caso, que ele vinha com um período de congestão pulmonar e precisou de utilização de diurético, que chegava a compensar, porém nunca ficou totalmente assintomático, né? E a gente sempre quis operar ele o mais rápido possível, por essa insuficiência aórtica importante e esse quadro clínico dele. E o que a gente ponderou muito foi a questão do sangramento, né, neurológico que ele teve, então a gente ficou acompanhando com o pessoal da neuro para avaliar a melhor possibilidade de cirurgia. E o combinado foi mais ou menos isso, 2 semanas após esse diagnóstico e o evento, que a gente estaria liberado para o procedimento, e também com a Dominique a partir do momento que a gente tivesse a bactéria isolada. A gente até pensou em operar na semana antes, mas como a gente também não tinha a bactéria isolada, e ele se mantinha, apesar de sintomático e estável, a gente decidiu protelar um pouco a cirurgia. Porém, no dia 17, ele evoluiu com uma congestão pulmonar, com BNP, eu não sei. Ele tinha alta e era mais alta. E ele fez um quadro quase assim, não chegou
ficou muito desconfortável, mesmo em VNI, e precisou ser entubado na madrugada do dia 17 para o dia 18. E por conta disso, a nossa programação era operar ele no dia 20, a gente antecipou a cirurgia para o dia 18, já que ele tinha sido entubado devido a uma descompensação clínica. Então a gente já operou ele, e na cirurgia a gente encontrou uma vegetação grande no folheto não coronariano, o folheto todo desabado, comprometia também o folheto coronariano esquerdo, e já tinha implantação de vegetação na válvula mitral, e que precisou também ser retirado, e foi feita a plastia mitral para correção. Mas a cirurgia foi tranquila, assim, não teve muitos outros problemas, não. Ele ainda permaneceu no pós-operatório por um tempo maior, até o dia 28, por delírio, e muito difícil o controle do delírio desse paciente. No dia 22, ele já tinha uma melhora evolutiva do sensório, dos parâmetros inflamatórios, e então no dia 28 ele foi transferido para a unidade semi-intensiva. Foi completada 4 semanas de antibiótico venoso, as hemoculturas de controle foram todas negativas e o paciente teve alta hospitalar. Fazer uma pergunta relacionada a uma endocardite e um acidente vascular cerebral em vigência da endocardite. Ao que tudo indica, né, esse paciente teve critérios de uma insuficiência aórtica agudizada, o fechamento precoce da válvula mitral, são sinais, na época cardiográfica bem evidentes, teve uma agudização do quadro, entrou dentro do rol das endocardites bacterianas cirúrgicas, e, assim, por curiosidade, assim, lendo numa revisão do UpToDate, aí eu pergunto à equipe cirúrgica e ao Valério, que eles fazem um comentário, né, o AVC, o que momento operar, né, uma endocardite na vigência do AVC. Aí eles colocam uma informação interessante, que eu queria até de comentário. Se for um AVC pequeno e com uma pequena repercussão clínica, eles acham que não deva ser adiada a cirurgia, que a cirurgia deve ser se ele tem indicação pela endocardite de ser operado, que seja precoce. Mas se for um AVC, né, isquêmico, extenso ou com características hemorrágicas, acha que o mais apropriado é segurar um pouco o processo, a não ser que haja uma instabilização, como foi o caso, de aguardar e operar um pouco mais tardiamente. Isso, a gente vai, exatamente essa discussão que tem nos guidelines, a gente vai passar para vocês aqui a orientação do guideline. Vamos. Uma breve revisão de endocardite, antes da gente falar do Cardiobacterium hominis. É mais comum em homens, tem um aumento da incidência em pacientes com mais de 50 anos, e tem um perfil com surgimento recente, que é a endocardite infecciosa hospitalar. As estruturas mais comumente atingidas são válvula aórtica e mitral. Como achados clínicos, principalmente ainda a febre em 96% dos pacientes. Então, isso vale até para quem está começando, o paciente que chega com febre na emergência, não só pensar em tórax, abdômen e trato geniturinário, a gente tem que pensar também no coração. Em relação a critério diagnóstico, não teve muita mudança no último guideline da ESC. As que tiveram, eu vou passar para vocês, que no caso, os critérios patológicos não tiveram mudança. A gente ainda tem essa endocardite possível, que antes era endocardite definida, né? Com certeza endocardite, e aí a gente ainda mantém essa possibilidade de endocardite através dos critérios maiores e menores. Em relação aos critérios maiores, um foco no grupo RASEC, né, que é o caso do nosso paciente. Foi acrescentado essa cultura positiva para a Coxiella, né, nesse último guideline da ESC de 2015. Foi acrescentado também, em relação à imagem para endocardite, não só o eco, mas o PET e o SPECT-CT, que não havia nos guidelines prévios. Em relação ao critério menor, não teve alteração. Né? Não teve alteração. Esse aqui é o fluxograma atual para o diagnóstico microbiológico, e que foi o que foi seguido nesse paciente.
Então, a gente faz a coleta das hemoculturas. Se as hemoculturas são negativas, a gente deve investigar esse paciente sorologicamente, pensando principalmente em Coxiella, tá? Fazer sorologia e PCR se tiver disponibilidade, principalmente na peça cirúrgica. Essas hemoculturas, se elas forem positivas, antes mesmo de semear esse micro-organismo, essa amostra de sangue na placa, a gente coloca uma pequena amostra desse sangue do paciente, dessa hemocultura, nesse equipamento que é o MALDI-TOF. E ele vai fazer a identificação do micro-organismo presente naquela amostra através da espectrometria de massa, antes mesmo que ele seja semeado e tenha crescimento em placa. Tá? Então, isso agiliza para a gente muito. Atualmente, a gente tem, após uma hemocultura positiva, a gente, em 1 a 2 horas, tem o resultado do micro-organismo. Tá? Se a espectrometria de massa é positiva, eu vou fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, pensando já naquele micro-organismo, e vou ter esse resultado. O que aconteceu nesse paciente é que nem o MALDI-TOF conseguia identificar. Após a hemocultura positiva no 4º dia, a gente ainda teve mais 2 dias para a gente conseguir uma identificação desse micro-organismo, porque ele não conseguiu ser identificado direto da garrafinha de hemocultura. Ele teve que ser semeado em placa, e só depois de um crescimento ali que a gente conseguiu fazer essa identificação no MALDI-TOF, e, como eu falei para vocês anteriormente, não foi possível fazer o teste de sensibilidade. Natália falou a respeito da introdução da medicina nuclear dentro das estratégias de confirmação diagnóstica da endocardite. Qual é o momento que a gente tem que lançar mão disso, Cláudio? Aproveitar a tua presença aqui. Qual é o nível de suspeita clínica? Porque se eu tiver um eco com vegetação, acabou, não tem que fazer mais nada. Mas se eu não tenho um eco com vegetação, qual é o nível de suspeita clínica que vai me levar a indicar um exame de medicina nuclear a um paciente? É a presença de uma escuta cardíaca nova? É a apresentação de um quadro de insuficiência cardíaca não explicado? O que leva a gente a pedir uma medicina nuclear no paciente que tem um quadro de endocardite, que pode ser um quadro infeccioso, teoricamente como qualquer outro, e que tem um ecocardiograma normal? Porque aparece a indicação da medicina nuclear. O que orienta isso para a tomada de decisão? Obrigado, André, pela oportunidade. O primeiro ponto a reparar na sua colocação é o seguinte: mesmo que tenha vegetação, o uso da medicina nuclear tem muita aplicação. A gente achava assim, medicina nuclear é tipo um arquivo X, né? Não descobriu com nada, chama medicina nuclear. Não é assim para infecção hoje. No sistema cardiovascular é o estándar, né? Então, o primeiro ponto, assim, o turning point foi o guideline, né, de 2015 da European Society, apareceu pela primeira vez como indicação para prótese, porque a prótese é um ponto assim que o eco é muito limitado, né? Não vou dizer que é ruim, ele é muito limitado. Ele é muito limitado. A presença de material intracardíaco para avaliar, ele é... você tem que falar, porque está no guideline, né? A presença de metal, a infecção normalmente não é por vegetação, a infecção é paravalvar, a detecção de abscesso, a detecção do ponto exato da infecção. A tomada da estratégia cirúrgica fez com que tanto o PET quanto o leucócito marcado entrassem no guideline. Não só o PET, o leucócito marcado, como também a CT cardíaca. Então, hoje, o PET com CT de 64, num hospital que tem alta complexidade cardíaca, que o cirurgião precisa tomar a decisão do que vai fazer, qual armamentário, qual a estratégia cirúrgica, é essencial. O PET, ele tem uma resolução espacial melhor, como capta a glicose no tecido inflamado, ele consegue ver de maneira excepcional os casos, assim, a gente pode fazer até depois uma apresentação numa sessão aí de sexta-feira, a literatura assim, é imensa. E nos primeiros 3 meses da cirurgia, chamada endocardite em prótese precoce, o PET pode dar falso positivo por causa do trauma cirúrgico. Nessa, o leucócito marcado é imbatível, porque se captar com leucócito nos primeiros 3 meses é
endocardite infecciosa. Mas hoje, isso foi o primeiro, né? Então aí já foi o primeiro uso. Acabei de botar no grupo a exceção procardíaco, que bacteremia por Staphylococcus aureus está publicado agora no Journal of Nuclear Medicine de setembro. Eles dividiram em 2 grupos. Se você fizer o PET, diminui mortalidade do doente. Bacteremia por Staphylococcus aureus. Você começou antibiótico, 72 horas não defervesceu, tem indicação de PET. O paciente está com alguma suspeita de infecção metastática, rachis de tórax alterado, alguma complicação clínica, evolução de complicação hemodinâmica, o PET ajuda a encontrar o foco metastático. Foi randomizado, estudo feito em Israel. O grupo que fez PET comparado com o grupo que não fez, diminuiu mortalidade. Então, assim, na Holanda, o guideline de bacteremia por gram positivo já há 2 anos já inclui o PET de rotina. Você tem 3 hemoculturas positivas com Staphylococcus aureus. Na Holanda já se faz PET já há 2 anos em guideline da Sociedade de Infectologia. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, exame fácil, não invasivo, em 1 hora você define se tem doença metastática, e a gente sabe que isso aí é só o começo, que vai vir muita coisa boa aí. Então, existe uma dificuldade quando é uma prótese mecânica, especialmente, porque a prótese pode fazer uma sombra acústica no ato esquerdo no eco transtorácico. Mas o eco transesofágico, enfim, a combinação de eco transtorácico com transesofágico tem uma sensibilidade para o diagnóstico de endocardite de prótese e os problemas funcionais que nenhum outro método consegue demonstrar com tanta clareza, maior que 90%, entendeu? Em mãos experientes, enfim. E então é isso. E lembrar que os cirurgiões podem confirmar isso aqui, 99% dos pacientes que vão para o centro cirúrgico por causa de uma endocardite, seja de prótese, de válvula nativa, o diagnóstico nasce na ecocardiografia, tá? Especialmente, eu posso dizer isso aqui do procardíaco. Arnaldo, teve não é que eu quero rebater não, mas eu botei esse fim de semana no curso que a gente fez lá em São Paulo, o pessoal do INCOR colocou, um paciente foi operado, Alexandre, então ele tinha um eletrodo epicárdico e tinha um device, né, um ressincronizador endocardítico, uma cultura positiva, então eles iam extrair. Aí o pessoal do INCOR fez o PET, a infecção era no eletrodo epicárdico. Ia tirar a parafernália toda e o que estava infectado epicárdico, botei no grupo aí de imagem molecular, então eles operaram, tiraram o eletrodo epicárdico, o paciente saiu da infecção cardiovascular. Quanto mais device o paciente tem, mais manipulação ele tem prótese, tem marca-passo, tem desfibrilador, tem ressincronizador, tem 1, 2, 3 cabos dentro do coração, mais difícil é saber o que fazer com o doente. Mais difícil você saber o que o doente... É claro que o eco na mão do Arnaldo é sensacional, mas hoje os doentes estão ficando muito complicados e a gente tem que oferecer o máximo de armamentário. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos importantes. Quer dizer, teve agora um grande avanço, que é tornar a cirurgia precoce. E a outra coisa é que os métodos de imagem eles não competem. Aqui é claramente a multimodalidade. Assim como em miocardiopatia, nenhum paciente é indigno a tal ponto de não ter uma ressonância, em 2017 caminha de maneira célere para que nenhum paciente com endocardite infecciosa, isso vai se tornando quase que um mantra, deixar de ter uma avaliação com PET. Por quê? Porque a gente descobre coisas que no passado, a gente não via, e isso acelera a indicação cirúrgica. Não há dúvida que esse caso a gente criou uma cirurgia de emergência. Os dados da gravidade hemodinâmica pelo ecocardiograma já apontavam um alto grau de sinalização de um risco iminente de uma piora clínica. Então, o que é interessante é que a clínica deixa de ser soberana e os métodos de imagem, eles passam a nos dar informações que criam red flag para a gente acelerar o cuidado do paciente. Então, só uma colocação em relação à parte clínica desse paciente, lembrar que o motivo da admissão dele foi uma cefaleia intensa. Ele é um paciente, o motivo da admissão dele foi uma cefaleia intensa. Era um paciente de 61 anos, hipertenso, diabético, mal controlado,
obeso, que chegou com uma queixocefaleia. Esse paciente, durante o exame físico, não chamou atenção em relação à escuta pulmonar, em relação à saturação dele, não chamou atenção, frequência respiratória, ele fez tomografia, ressonância magnética, em nenhum momento o decúbito foi um problema para ele. Esse paciente, ao longo da internação, começou, de fato, a apresentar manifestações de congestão pulmonar, colocando-se um custo, risco-benefício para esse paciente. Lembrar que, como foi dito, uma vez indicada a cirurgia, ela não deve ser postergada. No entanto, individualizando esse caso, esse paciente teve um evento hemorrágico central, o que a literatura respalda de adiar o procedimento por 4 semanas. Se antecipar a intervenção cirúrgica, está aumentando a mortalidade na grande maioria dos casos. Então, a ideia de manejar clinicamente esse paciente foi tentando respeitar esse prazo. No entanto, de fato, ele deteriora clinicamente, o que motivou a cirurgia. Em relação à DICIT, houve uma grande preocupação, desde o começo, que fosse, de fato, um evento secundário embólico, até porque, muitas vezes, está associado a uma osteomielite. Esse paciente, ao longo da internação, não se queixou mais de dor, não teve qualquer outra complicação nesse aspecto, e veio a biópsia, que, na verdade, foi negativa. Em relação a... Vou fazer um contraponto pequenininho, juro que vai ser muito rápido. A minha pergunta provocativa ao Cláudio foi justamente porque, na verdade, a gente precisa saber em quem a gente está indicando. Porque se a gente partir da premissa que todo paciente com diagnóstico firmado de endocardite infecciosa, ele é candidato a fazer um estudo de medicina nuclear, a gente provavelmente está incorporando um novo método... Não. Pois é. Por isso é que a pergunta foi aí. A pergunta foi essa. Por quê? Porque quando o Evandro faz a colocação dele, dá a impressão de que todo mundo que tem endocardite tem que fazer PET. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte, foi o que o Evandro falou, eu estou repetindo o que o Evandro falou, todo doente com endocardite tem que fazer PET. E aí a pergunta é, efetivamente, no mundo em que a gente está evitando desperdício para poder viabilizar o sistema de saúde, o que esse exame agrega à tomada de decisão em todos os pacientes com endocardite infecciosa? Então, porque se você fala assim para mim, você pode antecipar a cirurgia, isso exige um desenho que vai me mostrar que o nortear o procedimento cirúrgico baseado nesta informação do PET, eu diminuo a mortalidade. Porque senão, na verdade, eu estou incorporando um outro método sem que, na verdade, ele esteja agregando utilidade à minha estratégia. É basicamente isso. É só, eu sei que alguns subgrupos ele vai estar indicado. É só para gente. Não é que são todos os doentes. Não, mas foi, eu só tô. É porque assim, tá cheio de residentes. Tá cheio de residentes. Deixa eu explicar então, gente. Na parte clínica, como é que a gente age, né? A gente colhe as hemoculturas e faz o ecocardiograma do doente. O exame de imagem número 1 é o ecocardiograma transtorácico. Se ele é suficiente para o diagnóstico, você vai partir para o transesofágico buscando complicação. Tá? Se o transtorácico ele for negativo, você, na persistência da suspeita de endocardite, você faz o transesofágico no paciente. Os exames de medicina nuclear e até a própria TC cardíaca, ela entra num contexto que nós não podemos afastar atualmente um diagnóstico de endocardite infecciosa só com eco negativo, principalmente nos pacientes com prótese e, sobretudo, aqui na nossa experiência, marca-passo e CDI. Se a gente não consegue marcar, não consegue um diagnóstico através do eco, a gente não exclui o diagnóstico sem antes submeter o paciente a um exame de medicina nuclear. O que eu falei é, vai caminhando e vai se tornando o PET uma indicação para uma doença, que são poucas as doenças, que chegavam no procardíaco e 1 em cada 3 morriam. Então, o infarto foi assim quando o procardíaco fundou. Hoje, só tem 2 doenças que fazem isso em cardiologia. Uma é endocardite infecciosa. A segunda condição é o quê? O contexto de dissecção aórtica. Então, hoje, a gente olha para isso, não é? Com absolutamente uma visão como a gente olha para o choque cardiogênico. A gente olha para essas 2 condições que a gente tem que ter maximamente o tratamento, buscar as informações do diagnóstico e prognóstico. Não é que todas as informações que a gente busca vai levar a uma ação de tratar. Às vezes a ação é de vigilância. Então, hoje, o contexto dos pacientes que nós temos aqui, gente idosa, gente com marca-passo, gente com prótese, gente com endoprótese,
gente que seguramente tem um potencial de ter infecção grave, porque tem imunossupressão, imunocomprometimento, acaba se somando, não é em substituição ao eco, é a multimodalidade como uma estratégia de diagnóstico e prognóstico. É isso que eu... Mas você está certo, André, não é para todo mundo. O Arnaldo vai falar e a gente vai seguir por conta do horário. Não, a Dominique tem razão quando ela coloca uma coisa dos marca-passos. Eu acho que a grande utilidade que a gente tem visto na prática aqui são aqueles doentes que a gente faz o eco e tem alguma coisa presa no cabo do marca-passo, a gente quer saber se aquilo é trombo ou se é... Essa que tem sido assim, o que tem matado o diagnóstico. E aí, quando a medicina nuclear é positiva, esses doentes, todos os doentes que a gente teve extraíram o cabo do marca-passo e mudou a evolução dele. Entendeu? Exatamente. O grupo RASEC é responsável por 1,7% dos casos de endocardite infecciosa. São bacilos gram-negativos, consideradas bactérias fastidiosas, que são bactérias que têm uma necessidade nutricional muito grande, com tempo médio de incubação de 3 dias, ou mais do que isso até, e estão presentes em flora de trato respiratório superior e orofaringe. Aqui, em relação ao fato de ser fastidioso, é que precisa de um meio para crescimento mais exigente. Com as hemoculturas automatizadas, que a gente utiliza aqui no hospital, em todos os hospitais atualmente, não é necessário mais incubar, quando você tem suspeita de endocardite, ampliar o tempo de incubação da hemocultura, porque mesmo o grupo RASEC vai ser positivo até o 5º dia, que é o tempo que a gente incuba qualquer hemocultura para germe comum. Fazem parte do grupo RASEC alguns hemófilos, actinobacilos, o Cardiobacterium hominis, que é o do nosso caso clínico, Eichinella e a Kinghella. Em relação à endocardite por bactéria do grupo RASEC, representam as 5 a 10% das bactérias causadoras de endocardite em válvula nativa, tem uma evolução subaguda e indolente, é mais prevalente em usuários de droga venosa e em paciente com lesão valvar prévia, pode causar aneurisma micótico em até 10% dos casos e é muito comum ter associação com evento embólico, principalmente no sistema nervoso central. Isso porque é uma endocardite subaguda, com uma evolução lenta, então as vegetações geralmente são grandes, associadas ao maior risco de embolização. Em relação ao Cardiobacterium hominis propriamente dito, ele não tem predileção por sexo, raça ou idade. Nos Estados Unidos, é responsável por 0,1% dos casos de endocardite e está presente na flora bacteriana respiratória, como eu já tinha dito, mas principalmente em mulheres ao exame uterino. E é importante também salientar que 44% das endocardites por Cardiobacterium hominis está relacionada a procedimentos dentários ou infecções gengivais, que o nosso paciente não tinha. E são raros os casos de Cardiobacterium hominis sem associação com endocardite infecciosa, e a mortalidade pode chegar a 40%. A abordagem terapêutica é feita preferencialmente com cefalosporina de 3ª geração, foi o que a gente usou, ceftriaxona, ou ampicilina com Subactam, como a Dominique já tinha falado, mas só quando a gente tem a disponibilidade do teste de sensibilidade antimicrobiótica. A duração do tratamento é de 4 semanas, se for em válvula nativa, e 6 semanas, se for em prótese, e são solicitadas hemoculturas de controle a cada 48, 72 horas após o início do tratamento antibiótico e ao final do tratamento. Agora a gente vai passar rapidamente pela questão da indicação cirúrgica na endocardite. Metade dos pacientes com endocardite infecciosa vão precisar de intervenção cirúrgica devido à complicação grave, sendo a falência cardíaca a complicação mais frequente. Nos pacientes com válvula nativa, 42% a 60% dos pacientes, sendo que a falência cardíaca é mais frequente quando você tem insuficiência aórtica do que quando você tem a insuficiência em válvula mitral. Como eu falei, a indicação mais comum para a cirurgia.
O prognóstico ele é pior quando a indicação cirúrgica é falência ao tratamento antibiótico. Então, quando a gente tem endocardite por fungo, por MARSA ou enterococos resistente à vancomicina. Recomenda-se sempre, como o Bruno falou, uma consulta precoce com o cirurgião cardíaco desde a admissão do paciente para fazer a programação da intervenção. E o que eu acho que é a melhor mensagem, tanto do guide europeu quanto do guide americano, é que o caso ele deve ser individualizado e todos os fatores associados no paciente devem ser considerados. Então, por mais que a gente tenha, que eu vou passar para vocês uma indicação geral em relação ao tempo de intervenção, esse deve ser individualizado, porque a gente estava realmente tentando seguir todas as diretrizes no paciente e ele, por si só, teve uma evolução para uma cirurgia de emergência. Essas aqui são as 3 principais causas, fatores que vão indicar a cirurgia no paciente, que é a falência cardíaca, a infecção não controlada e a prevenção de embolismo. A falência cardíaca, ela é a única que ela pode indicar a cirurgia num prazo de até 24 horas, como uma emergência. Nas demais, você vai ter até 7 dias para fazer a programação cirúrgica desse paciente. Sendo que aqui a terceira indicação, a prevenção de embolismo, ela atualmente é a mais questionável. Mesmo quando você tem vegetação grande, já se sabe que após 2 semanas de antibiótico, a gente reduz muito o evento embólico. Esse é o principal estudo que trata de intervenção cirúrgica precoce ou tratamento convencional. Foi um estudo de 2012 na Coreia, né, que a gente teve pacientes com acometimento valvar extenso e grandes vegetações, e eles eram randomizados para fazer uma cirurgia em até 48 horas, foram 37 pacientes, ou tratamento convencional, 39 pacientes, sendo que 30 evoluíram para terapia cirúrgica. O objetivo primário do estudo era avaliar a mortalidade intra-hospitalar e evento embólico dentro das 6 primeiras semanas após a randomização. Ao final dessas 6 semanas, um paciente apresentou esse desfecho no grupo precoce versus 9 no grupo de tratamento. Então, parecendo ser relevante a intervenção cirúrgica precoce nesses pacientes. Porém, houve um viés de seleção nesses pacientes. Os pacientes acima de 80 anos foram excluídos, eles eram pacientes com score de gravidade menor, porque determinados tipos de acidente vascular encefálico na apresentação clínica foram excluídos da randomização, e eles tinham aqui uma incidência de endocardite por Staphylo aureus inferior ao que a gente vê na literatura, e isso por si só é o principal micro-organismo relacionado ao evento embólico, então isso pode ser um fator de viés. E a principal mensagem que os 2 guidelines colocam desse estudo é que não houve diferença de mortalidade por qualquer causa ao final de 6 meses após a randomização desses pacientes. Então, assim, é o melhor estudo que a gente tem e ele não deixa claro ainda qual seria o momento da intervenção. Então, como é um paciente com evento neurológico, o principal critério para a gente levar em consideração para indicar ou não a cirurgia nele era a complicação neurológica. Aqui na endocardite infecciosa, geralmente está presente antes ou ao diagnóstico, porém, pode acontecer em qualquer momento do curso da infecção. Elas são sintomáticas em 15 a 30% dos pacientes, eles vão ter essa complicação neurológica com alguma apresentação clínica, porém, os eventos silenciosos acometem até 60% dos pacientes. Né? E aqui que entra essa questão da gente procurar ativamente evento embólico no paciente com endocardite, mesmo na ausência de sintoma neurológico. A complicação neurológica vai figurar entre os principais fatores para aumentar a mortalidade e principalmente a morbidade desses pacientes, para aqueles que evoluem com alguma sequela do evento neurológico. E o principal mecanismo é a própria vegetação fazendo embolia, que a gente sabe que está relacionado às vegetações acima de 1 centímetro.
Nesse último guideline europeu, ele já colocou mais precisamente as vegetações acima de 15 milímetros. A apresentação clínica neurológica, ela é variável e predomina um déficit focal, que a gente esse paciente vai se apresentar como um acidente vascular isquêmico, e o território mais acometido é da artéria cerebral média. Valéria é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Não sou eu. O patógeno mais relacionado à complicação neurológica é o Staphylo aureus, seguido das infecções por cândida, das endocardites por cândida, e como a gente viu no nosso caso, do grupo RASEC. Após 2 a 3 semanas de antibiótico-terapia adequada, tem uma redução significativa de um primeiro episódio de embolia para o sistema nervoso central ou de embolizações recorrentes naquele paciente que já teve algum evento embólico. A gente tem uma queda de risco de 50%, caindo para 6 a 21%, de acordo com o estudo que a gente vai avaliar. Por isso que, quando essa é a única indicação, uma vegetação grande para levar o paciente para a cirurgia, isso deve ser considerado se você tem realmente todos os fatores que indicam uma intervenção no paciente. Agora, o que não deixa muita dúvida é quando a gente tem um paciente com um dano extenso ou com uma hemorragia intracraniana, que é o caso do nosso paciente, né? Então, se você já tem um paciente que tem uma indicação cirúrgica e ele evolui com um evento neurológico no curso da endocardite, a cirurgia não passa a ser contraindicada, exceto quando há dano cerebral extenso ou uma hemorragia intracraniana presente, que eles colocam aqui, quando o paciente tem esses critérios, você considerar ele um tratamento inicialmente conservador, tá? Aguardando pelo menos um mês. Por que ele justifica isso? Eles consideram que um risco de diminuição de perfusão cerebral durante o procedimento cirúrgico pode agravar um evento isquêmico, né, levando o paciente a ter uma piora do quadro neurológico, e que a anticoagulação necessária no decorrer da cirurgia e, posteriormente, nos pacientes que vão colocar uma prótese valvar, pode agravar uma hemorragia. Tá? Isso são os dados de 2015. Posteriormente a isso, já tem alguns grupos publicando intervenção em pacientes com 2 semanas e com bons resultados. E, mais uma vez, salientando que ele coloca, nesse guideline até já entrou essa recomendação, de avaliar, se o paciente tiver critério, com 2 semanas, de acordo com a gravidade do quadro cardiológico dele, da insuficiência cardíaca, considerar essa intervenção em 2 semanas, que foi o que o nosso paciente foi programado para a cirurgia. Alguém quer? Eu acho que era importante o Bruno também, o Ceciliano, comentar. Só lembrar uma técnica que eles usaram, o Bruno e o Alexandre já tinham usado há algum tempo atrás, que é de preservar a válvula, tá, em endocardites. O Alexandre fez uma cirurgia que chama-se uma vegetectomia e com preservação da válvula. O Alexandre fez numa paciente, uma paciente do Eduardo Saad, que essa doente tem quase 10 anos de cirurgia. Ele plastiou, ressecou a vegetação, enfim. E o Bruno fez isso também com a válvula mitral, e chamando a atenção, que na literatura tem chamado a atenção, que as plastias, especialmente na válvula mitral, são possíveis em mais de 80% dos casos. O resultado a médio e longo prazo é bem melhor do que uma prótese. E parabenizar essa... Eu acho que foi o primeiro caso assim que eu vi de uma vegetectomia. E o Bruno tinha não tinha uma lesão complexa na válvula mitral, mas tinha um folheto anterior com esgarçamento, né, Bruno? E o Bruno suturou e consertou esse defeito. Só lembrar, chamar a atenção dessa possibilidade sempre da vegetectomia. Encerrando assim, primeiramente agradecer, né, Dominique, pelo convite. E falar que uma das coisas que é importante é um centro como o nosso, especializado em cirurgia cardíaca, como um centro para endocardite, né? Porque a endocardite precisa de uma avaliação multidisciplinar, não só do cirurgião, não só da parte da infectologia, mas do grupo inteiro de imagem, da neuro. Então, só assim a gente consegue dar um tratamento adequado ao nosso doente. E reforçando o que o Arnaldo falou, na válvula mitral, a maioria
endocardite é uma vegetação localizada. Quando não tem uma destruição total da válvula, a gente consegue fazer a plastia, ou ressecando o folheto, ou somente ressecando a vegetação. Como foi feito nesse mesmo, que foi feito era no folheto anterior, e na parte ventricular do folheto, né, provavelmente por continuidade com a válvula aórtica, e a plastia foi feita mesmo pela própria válvula aórtica, não precisou abrir o átrio esquerdo para fazer a plastia. Eu consegui fazer pela própria válvula aórtica a plastia. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Respondendo a pergunta, acho que foi feita lá atrás, a maior parte dos estudos em que os guidelines europeu e americanos se basearam eram análises retrospectivas observacionais, né? E o que mais ou menos fica de consenso é, se ele tem um AVC minor ou um ataque de sistema transitório, esse paciente não é necessário que adie a cirurgia. Pode ser feita 3 a 5 dias. Se for um evento hemorrágico, é o subgrupo mais embasado de fato que você pode agregar um risco para esse paciente. Se for evento hemorrágico ou um isquêmico maior, o ideal é que você, se com a condição clínica permitir, adie por 4 meses. Um dado interessante... 4 semanas. 4 semanas, desculpe, 1 mês. Um dado interessante é que 1/3 do AVE hemorrágico dentro da endocardite infecciosa é por transformação de evento isquêmico. Então, a gente sempre tem que ter um olhar mais crítico, realmente, e segmento desses pacientes. E um dado que você colocou também que é interessante, as pessoas sempre correlacionam um evento neurológico de endocardite como chuveirô, né? Quando, na verdade, às vezes você é artéria cerebral média, é mais acometida, às vezes é um evento único. Isso. E que você tem que estar buscando, porque 60% é silencioso, e acontece na primeira semana de tratamento, que é quando o paciente, inclusive, está dentro do hospital, né? Então, acontece na nossa cara sem a gente identificar. Bom, gente, eu vou agradecer muito. Claro. Então, que ele saiu acordado, conversando com os familiares, e esse paciente era um paciente engraçado. Quem teve contato com ele sabe que ele não tem outra expressão melhor do que falar que ele era uma figura. Então, sempre ficou uma dúvida se era só um humor muito peculiar ou se tinha algum grau de delírio. Entendeu? Pra caramba. Pra caramba. Né? Na verdade, a gente até apressou um pouco a alta dele, porque ele tinha o aniversário da mãe dele, de 90 anos. Então ele foi embora com catéter de pique para terminar o antibiótico em casa. Ele foi bem. Saiu andando? Saiu deambulando. A única questão que ficava mais era essa dúvida do delírio constante, né? Então, eu gostaria enormemente de agradecer a presença de vocês. A Natália, ela foi excelente na apresentação e no preparo da sessão. Obrigada, gente.